Olá, turminha do quinto ano, turminha do meu coração. Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos iniciar mais uma aula de português com a professora Elisângela. Na nossa aula anterior, ficou como atividade complementar o Aprender Brincando, onde vocês iriam realizar, de acordo com a página 7 do material de apoio, o jogo Batalha Naval, não é? Que muitos até me falaram na aula do Zoom que realizaram o jogo e foi muito legal. E também ficou como atividade complementar o Vamos Produzir, onde vocês iam produzir as regras de um novo jogo e convidar alguém, não é, da família para jogar. Eu espero que vocês tenham realizado, tenham jogado e tenham se divertido bastante. Pois bem, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar, tá, galerinha? Das páginas 54, a partir da 54 até a página 57. Nós vamos estudar na nossa aula de hoje formas nominais do verbo. Para isso, a gente também vai analisar um jogo bem simples e divertido, tá? E através desse jogo, nós vamos dar início, tá certo? Ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então vamos lá. O texto a seguir explica um jogo simples e divertido. É o jogo dos pontinhos. Vocês vão ler com bastante atenção as regras desse jogo dos pontinhos para que vocês em um outro momento também possam jogar ou com alguém da sua família ou com algum coleguinha, não é? Futuramente, quando a gente puder, já está se reunindo com os nossos colegas, tá certo? Então analisa direitinho as regras do jogo. Jogo dos pontinhos, nós temos aqui o número de participantes, que é de 2 a 4 jogadores, o que nós devemos fazer antes de começar a jogar. E aqui tem detalhando, ó, como vocês deverão realizar o jogo, tá? Eu quero que todos leiam aí as instruções com bastante atenção, tá bom? E aí, espero que todo mundo pause o vídeo, aí dá uma pausa aí no vídeo, tá? Lê as instruções desse jogo com atenção para poder a gente ir seguindo a nossa aula, tá certo? De hoje, turminha. Pois bem, observe os seguintes verbos utilizados nas instruções do jogo dos pontinhos. Nós temos aqui, olha o que diz aqui, antes de começar. Tá vendo, ó? Antes de começar, olha o que pede. Ó, antes de começar, cada jogador vai juntando. Olha o que diz. Cada jogador vai juntando. Olha as palavrinhas que são verbos, tá? Indicam verbos. O vencedor é aquele que tiver conseguido. Olha onde é que nós temos aqui esta expressão, ó. Vamos ver aqui o que diz aqui. O vencedor é aquele que tiver conseguido. Pois bem, essas expressões que nós temos aqui abaixo, elas foram retiradas das instruções do jogo dos pontinhos, tá? Antes de começar, cada jogador vai juntando e o vencedor é aquele que tiver conseguido. Perceba que cada uma das expressões terminam com reticência, ou seja, indica que ainda há uma continuação na frase, tá? Você sabe identificar em que tempo verbal estão os verbos destacados? Olha os verbos destacados. Começar, juntando e conseguido. Esses verbos não estão no tempo passado, não estão no tempo presente ou no futuro. Estes verbos não estão no passado, no presente ou no futuro.
corresponde às 3 formas nominais do verbo, que são chamados de infinitivo, ó, primeiro infinitivo, segundo gerúndio e terceiro particípio, que é o que nós vamos conhecer na nossa aula de hoje, tá? Então, a gente vai compreender melhor cada forma nominal: infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos lá. Professor, isso é muito complicado. Nada. Presta atenção para vocês compreenderem direitinho. O que significa infinitivo? Os verbos no infinitivo expressam a ação entre si. Eles geralmente terminam com AR, IR e ER, tá certo? Então, eles expressam a ação entre si. Olha os exemplos que nós temos aqui. É preciso praticar muito para jogar bem. Recomenda-se ler as instruções antes de jogar. Eu não sei jogar damas, vou fugir daqui. Então, nós temos aqui verbos que indicam ação. E estão infinitivos e terminam com as terminações, ó, AR, ER e IR. E expressam a ação em si. É a ação que está sendo praticada. A ação de jogar, de ler, de fugir, de praticar. O infinitivo, olha aqui a atenção, pode assumir uma forma pessoal e leva uma marca que identifica o sujeito. Olha os exemplos. O que é essa forma pessoal? Pode estar na voz ativa, quando é o próprio sujeito que está falando, ou na voz passiva, como nesse caso aqui, ó. Se eles treinarem bastante, poderão vencer a competição. Então, aqui está na voz passiva, é uma outra pessoa falando. Quando vencerem, lembre-se de pegar as medalhas. Não sei quem poderá ser campeão se eles saírem do torneio. Voz ativa é quando você está praticando a ação, você está exercendo. Voz passiva é quando alguém está falando de uma ação praticada por uma outra pessoa, tá? Então, o infinitivo ele pode estar na voz ativa ou na voz passiva, certo? Mas indica a ação entre si. E o gerúndio? O gerúndio expressa a continuidade dessa ação descrita pelo verbo. Sempre vai terminar com essa terminação aqui, NDO. Olha os exemplos. Ficamos jogando xadrez a tarde toda. Jogando. Ó, termina com a terminação NDO. Faz horas que estou lendo essas instruções e ainda não entendi o jogo. Lendo. Olha a terminação destacada. Não podemos jogar aqui, pois o pé desta mesa está partindo. Partindo. Então, é uma continuação da ação descrita pelo verbo. Aqui, qual é a ação? A ação de jogar. A continuação é jogando. Qual é a ação descrita aqui? Ler. A ação é ler, a ação praticada. A continuidade dessa ação é lendo. Qual é a ação praticada aqui? De partir. Então, a continuação é partindo. Então, gerúndio é uma continuação descrita pelo verbo. Sempre vai terminar em NDO, tá? Não esqueçam. E o particípio expressa o resultado da ação verbal. É uma coisa com uma ação que já foi finalizada. Sempre vai terminar com a terminação ado ou ido. Depende da flexão de gênero e número, tá? Olha os exemplos. Estes tabuleiros foram criados por meu avô. Foi uma ação que já foi concluída. Criados. Perceberam que criados aqui termina em ados porque está no plural. Eu nunca tinha conhecido alguém tão bom no xadrez quanto você. Tinha conhecido,
uma ação já finalizada no passado, tá? Quando começamos a jogar, ela já tinha saído. Então, também uma ação que já terminou, resultado de uma ação. Então, o particípio, ele indica que a ação já foi finalizada. É o resultado da ação verbal. Sempre vai terminar em ado ou ido. Então, vamos recapitular, tá? Infinitivo. O que é um infinitivo? Indica a ação praticada entre si. Sempre vai ter as terminações AR, IR e ER, tá? O gerúndio é essa ação de forma continuada. Sempre vai terminar em NDO. E o particípio é o resultado da ação, é a ação já finalizada e sempre vai terminar em ado ou ido. Espero que todos tenham compreendidos, hein? Então vamos lá. Para a gente treinar um pouquinho sobre isso que nós estamos estudando neste momento, nós iremos realizar o mão na massa. Para isso, o que é que eu vou pedir a vocês? Pausa o vídeo, tenta responder, tá certo? A atividade sozinho e em seguida vocês farão a correção para ver o que conseguiram acertar. Lembrando, aquilo que acertou pode corrigir com a canetinha, tá? Da preferência da cor de vocês. A cor que vocês preferirem, tá certo? Desculpa. E aquilo que você errou, apaga e corrige, tá certo? Vamos ver se vocês conseguiram compreender o assunto direitinho. Vamos lá. O mão na massa. Número 1. Alguns verbos apresentam particípio irregular e outros as duas formas. Observe os dois exemplos a seguir. Na coluna esquerda, temos o que apresenta apenas uma forma, ó. E na coluna direita, que aqui está abaixo, temos o que apresenta as duas formas. Então, nós temos aqui, na primeira coluna, os verbos no infinitivo, tá? Que apresenta apenas uma forma. E nós temos na segunda coluna os verbos que apresentam duas formas, tá certo? Então, vamos seguir os exemplos que nós temos aí e completar com o que está faltando. Vamos ver se vocês acertaram tudinho, tá? Então, dizer, dito, fazer, feito, por, posto, cobrir, coberto, ver, visto, escrever, escrito, abrir, aberto. Esses são os verbos que apresentam apenas uma forma. Vamos agora para a coluna, onde os verbos apresentam duas formas, tá? Vamos lá. Imprimir, imprimido ou impresso. As duas formas estão corretas, tá? Prender, prendido ou preso. Entregar, entregado ou entregue. Ganhar, ganhado ou ganho. Então, para esses verbos aqui, ó, as duas formas estão corretas, tá? Então, a gente viu que na primeira coluna, os verbos apresentam apenas uma forma e na segunda coluna apresentam duas formas diferentes de serem conjugados, ok? Vamos para a segunda questão. Leia atentamente a tirinha a seguir. Leia com bastante atenção. O que é que diz a tirinha? Para o ímpar. É o tucano aí conversando com um gorila, não é? E o que é que o tucano diz? Vamos jogar para o ímpar. Olha o que ele está dizendo. O que é isso? É um jogo matemático. Funciona assim. A gente mostra os dedos. Se der par, eu ganho. Se der ímpar, você perde. Peraí, isso está certo? Claro, você não confia na matemática? Na matemática eu confio, só não confio em você. Pois bem, olha o que diz a tirinha, né?
Muito esperto esse tucano, né? Vocês também acharam? A explicação do personagem Tucano sobre o jogo está correta? Não. Por que não? Porque nas duas opções que ele dará aí, ele descreve que ele ganha, não é? E o certo seria, se der par, eu ganho. E se der ímpar, você ganha. Isso seria o correto, não é? E o Tucano, por sua esperteza, falou que as duas maneiras para ele seria vantagem. Pois bem, a explicação do Tucano está correta? Não, tá? Justifica a resposta. Ok, galerinha? Na questão número 3. Quais sentimentos e emoções o personagem macaco parece demonstrar ao longo da tirinha? Observa direitinho aqui. Que expressões ele apresenta demonstrar? Pois bem, na tirinha aí, ele apresenta, está no primeiro quadrinho, ele tem uma dúvida, não é? Quando ele diz assim, o que é isso? Está com dúvida, não é? No segundo quadrinho, ele está bem empolgado. Uau! Empolgação. E no outro quadrinho, no terceiro quadrinho, ele está desconfiado. Terceiro e quarto quadrinho. Então, quais são os sentimentos que ele está demonstrando ao longo da tirinha? Dúvida, empolgação e desconfiança. Esses são os sentimentos, não é? Que ele demonstrou. Questão 4. Identifique no texto uma forma nominal do verbo e classifica. Qual é aqui na tirinha a forma nominal? Vocês conseguiram encontrar? Pois bem, a forma nominal é jogar. Essa é a forma nominal, tá? A forma nominal é jogar, certo? E ela se apresenta aí em qual forma nominal? Está no infinitivo, tá? A palavra jogar não é a forma nominal e está no infinitivo. Infinitivo. Pois bem, esta aí é a nossa atividade da aula de hoje, tá, turminha? Como atividade complementar, vocês farão as fichas, páginas 19 até a página 22, tá? A nossa tarefa foi até a página 57, tá certo? Não deixa de realizar a tarefa de casa, tá certo? Fichas, páginas 19 até a página 22. Espero que todo mundo tenha compreendido o conteúdo de hoje. Ó, tchau, até a próxima aula. Que Deus proteja e abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.